Tudo, absolutamente tudo no universo é composto de vibração. Sim, a vibração é a matéria. Tudo que você pode ver, as estrelas, o seu corpo, as paredes, tudo que seus olhos podem enxergar, que suas mãos podem tocar, é composto de vibração. Se você pegar um átomo, ele tem elétrons, nêutrons, prótons, e se você pegar o núcleo desse átomo, que é formado de prótons e nêutrons, ele também pode ser subdividido, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, que o átomo é menor divisão, você pode dividir ele em quarks, em bósons, e se você continuar dividindo, você vai chegar simplesmente numa vibração, que é literalmente como se fosse a vibração de um instrumento musical, das cordas de um violão. Ou seja, se você muda a vibração, você muda literalmente a matéria. Isso pode parecer muito absurdo, mas hoje é o que a física quântica nos mostra. Se você estuda a física newtoniana, de um conceito clássico, que estuda velocidade, espaço, tempo, isso não é tão observável quanto a parte da física mais avançada que a gente tem hoje, que é a física quântica, que estuda sempre as menores partículas possíveis. Ela tenta estudar partículas literalmente subatômicas, ou seja, menores do que um átomo, né? Partes pequenas de átomos. E daí que surge a teoria das cordas, de que o núcleo, o composto principal da matéria são literalmente mais nada do que vibração, e que não existe algo realmente sólido, mas simplesmente partículas que vibram, vibração que toma forma. E o que isso tem a ver com você? O teu corpo inteiro é feito de vibração. Você é um conjunto de trilhões e quadrilhões de átomos vibrando numa determinada frequência. E se você muda essa frequência, você muda o seu corpo, você muda a sua vida, você muda tudo. E como que você pode saber qual é a frequência que você está vibrando? Qual é a sua vibração? Eu gosto muito do trabalho do David Hawkins, já falei sobre ele muitas vezes aqui, e ele tem um livro chamado Letting Go, em português deixar ir, em que ele fala sobre a escala de energias. Todos nós, seres humanos, temos energias ou as nossas emoções, né? Emoção é a energia em movimento, emotion, energia em movimento. E as nossas emoções são literalmente como se elas fossem o tom. Para quem toca algum instrumento, você sabe que toda música tem um tom, que é literalmente o campo harmônico que aquela música pode progredir. Você entendeu? É literalmente como se fossem modelos de variações que essa música pode seguir. E você também tem um tom, você também é uma vibração, você também é um pedaço de música nesse universo. E tudo é. E qual é o seu tom? Qual é essa sua vibração? Bom, o David Hawkins, eles não só ele, mas como o Frederick, eu não vou lembrar o nome dele, Frederick Dodson, que é outro autor que eu gosto muito, ele nos diz que as suas emoções mostram qual é a sua emoção predominante, qual é a sua energia, a sua vibração predominante. E se pessoas plugarem eletrodos de borracha, cientistas plugarem eletrodos de borracha em você, que captam energia eletrostática, eletromagnética, campo eletromagnético, eles vão conseguir ter medições de qual vibração está emanando de você, entendeu? E fazendo esses experimentos, eles mostram a imagem que deixam as pessoas com medo, aí eles descobrem qual é a frequência do medo, com raiva, eles descobrem qual é a frequência da raiva. Então, literalmente, as emoções que você está sentindo em qualquer determinado momento, em um momento determinado, são o seu tom. E as emoções que você sente com mais frequência são as suas emoções predominantes, ou seja, a sua energia predominante. Por que isso é importante? Porque todas as coisas que você vê, que você quer atingir na sua vida, elas estão em uma determinada frequência. Se você quer atingir riqueza, essa riqueza está em uma determinada frequência. Se você quer atingir saúde, a saúde está em uma determinada frequência.
Você entende? Você literalmente tem que sintonizar as suas emoções com essas frequências para conseguir atingir essas coisas. A forma mais comum que a gente usa para sintonizar as coisas é ao longo do trabalho contínuo, da repetição, até a gente se tornar pessoas novas. Se a gente é pobre, a gente trabalha, poupa dinheiro e salva até se tornar uma pessoa rica. Essa é uma forma. Mas no universo quântico, as coisas não necessariamente precisam ser feitas ao longo de muito tempo. Por exemplo, a física quântica hoje nos mostra que o átomo não é algo que existe de uma forma dura e imutável. O átomo é muito mais uma partícula que é uma partícula que pulsa. Ele entra em existência e desaparece da existência, entra em existência e desaparece da existência o tempo todo. O tempo todo isso está acontecendo. Ou seja, o seu próprio corpo, cada átomo do seu corpo está aparecendo e desaparecendo em frações de milésimos de segundos o tempo todo. E o que deixa toda essa massa junta e reunida? São literalmente a sua energia. A sua energia é como se fosse um maestro. As suas emoções é como se fosse um maestro do seu corpo, organizando para que quando esse átomo volte, ele tenha o mesmo comportamento que ele tinha antes. Então, quando você muda a sua energia predominante, você começa a mudar a sinfonia que essa orquestra, que é o seu corpo, está tocando. Literalmente. Eu vi isso na minha vida, me curando de uma doença autoimune, trabalhando para melhorar de vida, como graças a Deus eu consegui. E eu vi isso acontecendo na minha vida e você não vai faltar exemplos para você procurar isso daí. Tem muita gente que relaciona isso com a lei da atração. Eu não sou um grande fã da lei da atração, mas eu gosto muito de física quântica. E literalmente, o que compõe o núcleo dos átomos são vibrações. Por isso que as suas vibrações são tão importantes. Como você está vibrando. O David Hawkins nos mostra as principais vibrações na pirâmide da escala de energias, que começa com culpa, vergonha, que geram apatia, depois você tem medo, raiva, são todas energias que literalmente não são positivas para os seres humanos, né? Não são energias que trazem algo de bom, até o orgulho. Aí depois de orgulho você tem a primeira energia positiva, que realmente pode trazer algo de construtivo para a sua vida, que é a coragem. Literalmente a coragem é a primeira energia, o nível é 200, né? A frequência da coragem. Então, depois da coragem você vai ter aceitação, força de vontade, amor, alegria, paz e iluminação. Por exemplo, se você quer ser um milionário ou um bilionário que seja, se você medir qualquer milionário ou bilionário, você vai ver que todos eles geralmente estão na energia da força de vontade, entre força de vontade e razão, que é média em 300 e 400, né, na escala de energias. Se você vê um filantropista muito grande, alguém que faz muito bem para a humanidade, que faz muitas doações, ou como a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, né, você vai ver que ela está na vibração do amor, que é 500. Entendeu? Pessoas como o Nelson Mandela, que são grandes pacificadores, né, do mundo, eles estão na energia de paz, que é 600, e assim por diante, até pessoas como Jesus Cristo, que estavam na energia de 1800 e daí para cima. Jesus Cristo, Buda, são pessoas que transformaram esse planeta com a sua energia predominante de iluminação. E só para deixar bem claro, todos nós temos todas essas energias dentro de nós, mas nós temos energias predominantes, que predominam, entendeu? Então, literalmente, se a sua energia predominante é o medo, a sua vida ela vai ser repleta de medo e você provavelmente nunca vai conseguir ser um bilionário, por exemplo, ou um grande filantropo que faz doações, entendeu? Porque não é compatível. Então, eu acho que a forma mais eficaz de alguém mudar é mudar a sua identidade, mudar esse maestro que está coordenando toda essa coisa que você chama de corpo e sua vida, para tocar uma sinfonia mais condizente com aquilo que você quer na sua vida. E como a gente faz isso? Literalmente observando as nossas emoções. É um processo super simples, mas na vida, tudo que é simples, geralmente
é porque é efetivo, entendeu? Geralmente as coisas que realmente são efetivas na vida são simples, entendeu? Como perder peso. Você gasta mais energia do que você consome e você perde peso. É simples, não estou dizendo que é fácil, mas é simples. E a observação das suas emoções é algo que, segundo o psiquiatra e PhD Dr. David Hawkins, é o que faz você subir nessa escala de emoção. Se você pega uma pessoa no nível mais baixo de emoção, que é a vergonha, que é a pessoa que é apática, ela tem, a vergonha ela deixa a pessoa no estado de apatia profunda. Ela não sai de casa, ela não cuida da higiene, ela não arruma a casa, não tem energia para nada. Se você pega essa pessoa e tira as distrações ao redor dela, põe ela numa espécie de meditação e pede para ela começar a observar essa emoção e prestar atenção, ela naturalmente vai subir para a próxima emoção, que é a culpa. Depois da culpa, ela vai subir para o medo, depois do medo para a raiva, depois da raiva para o orgulho, depois do orgulho para a coragem e assim por diante. E vai continuar subindo nas emoções. Então, literalmente, esse foi um trabalho que eu fiz na minha vida para me curar quando eu era doente. Quando eu adoeci, que eu desenvolvi a doença autoimune, as minhas emoções predominantes eram o medo e a raiva. E eu literalmente, quando eu li o livro, eu comecei a observar essas emoções, enfrentar essas emoções. Eu parei de fugir delas, eu deixei elas virem à tona, todas essas emoções, eu deixei que elas viessem à tona e eu experimentei. E é assim que eu consegui sair do medo e da raiva, e no período de 3 meses eu tinha curado uma doença autoimune que os médicos diziam que era incurável. Ou seja, por que eu estou falando isso para você? O que você quer na sua vida? Qualquer coisa que você quiser, você pode identificar nessa escala de energia que eu falei para vocês. E se você digitar na internet David Hawkins escala de energia, você vai achar a pirâmide lá com a escala. Se você quer ser um milionário, bilionário, você tem que estar na escala de energia da razão, entendeu? Ela tem que ser a sua emoção predominante. Claro que você tem razão, claro que você tem força de vontade, claro que você tem todas essas energias, essas emoções dentro de você, mas quais são as predominantes? Se você quer ser um bilionário, a sua emoção predominante tem que ser a razão, porque se você mede os bilionários, essa é a emoção predominante deles. Se você quer ser um grande filântropo, uma pessoa que faz muito bem para o mundo, com doações e todo esse tipo de coisa, você tem que estar na energia do amor, entendeu? Se você quer ser uma pessoa simplesmente que não tem negatividade, que é uma pessoa feliz de bem com a vida, a coragem e a aceitação, literalmente você consegue escalar essa pirâmide. Então, eu faço uma pergunta para você. Qual é a sua vibração? Esse maestro que tem dentro do seu cérebro, da sua mente, da sua alma, que está conduzindo a sinfonia da tua vida, do teu corpo, qual é a música que ele está tocando? É uma música de medo? Então, ajuste as suas vibrações e com certeza tudo que você tentar vai ser mais fácil uma vez que você se colocar em sintonia com a energia que você busca. Se você pegar um garfo de afinação, para quem não sabe, um garfo de afinação é um pedaço de metal que quando você bate com outro metal nele, ele faz um tom específico, ele dá uma nota específica para você poder afinar um instrumento. Vamos supor que você pega um garfo de afinação, geralmente ele vai estar em Lá maior, 440 Hz. Se você bate nesse garfo de afinação, ele vai começar em Lá maior. Aí você pega o seu instrumento e afina por essa referência. Olha que interessante, se você coloca outro garfo de afinação, que também é em Lá maior, você não precisa bater nos dois, você bate em um só, a partir do momento que ele começou a vibrar, esse outro que também é um garfo de afinação de Lá maior, começa a vibrar e você tem os dois garfos vibrando. Mas isso não acontece se esse outro garfo for, por exemplo, na frequência de Dó, porque não são frequências ressonantes, entendeu? Se você bate no garfo de Lá maior, o garfo de Dó aqui fica parado, não faz som nenhum. Mas se os dois garfos são de Lá maior, simplesmente emitir som de um vai causar que o outro comece a vibrar em sintonia e frequência. Ou seja, sintonize você com as coisas que você quer na sua vida. Se sintonize com as coisas que você quer. Como que você faz isso? Olha a escala de energia. Veja qual é a energia que você quer atingir, se sintonize com ela. Vamos supor, se você quer ficar com um corpo bacana, provavelmente você vai precisar da sintonia da força de vontade. Então você trabalha todas as suas emoções ruins
prestando atenção nela e vai subindo a escadinha da escala de emoções. Quando você chegar na energia da força de vontade, você literalmente vai conseguir, tipo, em 1/10 do tempo, chegar num corpo bacana. Se você quer riqueza, sintonize primeiro com as energias de riqueza, que são a força de vontade e a razão, que aí vai ser muito mais rápido. Você entendeu? Você pode ficar rico sendo que você tem uma energia muito baixa? É muito difícil. Se você tem uma energia de medo, literalmente, riqueza é algo que envolve a tomada de riscos. Uma pessoa que vive no medo, geralmente, ela não vai tomar riscos que vão trazer algum capital, algum lucro para ela, porque grandes lucros envolvem grandes riscos. A pessoa que está literalmente numa energia de medo não vai ter a coragem para tomar esses riscos, geralmente, você entendeu? Mas eu preciso extinguir todo o meu medo? Não, todo mundo vai ter medo sempre, mas qual é a sua energia predominante? Entendeu? Bom, é sobre isso que eu tinha para falar hoje. Lê o livro do David Hawkins, em português ele se chama Deixar Ir, Dr. David Hawkins. É um livro maravilhoso, o cara teve mais de 50 anos como psiquiatra, é um PhD, ele desenvolveu essa tática, essa técnica de letting go, né, de deixar ir, que é simplesmente observar as suas emoções para que elas sigam o seu curso e deixem o seu corpo para que você aumente a sua vibração cada vez mais. Maravilha? Esse era o recado de hoje. Um beijo, amo todo mundo. Segue o plano, não segue a tua vontade. Tchau.